Você está ouvindo Jogando o Jogo, uma iniciativa de 3 amigos sobre a Bolsa de Valores. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Jogando o Jogo. E hoje o tema eu acho que é simples, mas é complicado de novo. Será que é possível rentabilizar sem investir nada? Eu acredito que sim, a gente fez umas continhas aqui e é um assunto bem interessante e parece mentira, mas é verdade. Aqui quem fala com vocês é Felipe Kogatti, direto do Japão. Fala galera, aqui quem fala é Reinaldo Ota, falando direto de São Paulo. E hoje a gente vai trazer um pouquinho do nosso dia a dia aí, nosso cotidiano, o que a gente consegue fazer para rentabilizar o que a gente tem hoje. Fala galera, aqui é Felipe França, diretamente de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E a gente já começa aí com essa provocação. E um dos princípios que ela parte é o seguinte: deixar de gastar dinheiro também é ganhar dinheiro. Eu acho que dessa história toda, acho que quem vem pro mercado, qualquer investimento que quer fazer, busca muito a rentabilidade, né? Tipo, qual é o que paga mais? O que todo mundo fala é, se eu colocar dinheiro nesse papel, quanto que eu tenho no final do ano. Então, assim, é o retorno do dinheiro mesmo, sabe? A pessoa quer ver dinheiro ali. Só que eu acho que às vezes nessa busca de buscar tanta rentabilidade, às vezes o cara, né, além de ter chance de cair em algumas coisas meio complicadas, às vezes ele encontra um produto bom que tem uma alta rentabilidade, só que ele foca só naquilo e acaba desfocando do básico, eu acho, né? Tipo, acaba tendo outros gastos e na hora que vai ver o real não tem um lucro, né, líquido, né? Acaba deixando pelo caminho. Então, acho que muito, às vezes, você organizando a casa, né, organizando as finanças, você já começa a ter, às vezes, um resultado até interessante. Para mim, no meu caso, eu demorei um pouco para enxergar isso. Quando eu falo tudo isso, é uma coisa real, né? Então, assim, fui pro mercado, entrei em corretora que me cobravam taxas absurdas e eu achando que eu tava sendo super esperto, porque eu falei, pô, eu tô buscando uma alta rentabilidade, eu tô me diferenciando dos demais, que eu tô indo pra uma corretora, né, tudo mais, e na verdade eu me ferrei bastante, né, além de perder dinheiro, mesmo que eu não perdesse dinheiro, tudo que eu fui deixando no caminho de taxas, tarifas, encargos, não foi tão vantajoso, né? Então, não sei se vocês já passaram por isso. Vocês, olhando hoje, né? Olhando lá atrás, vocês também cometeram esse erro? Eu cometi bastante, né? Esse erro, principalmente quando eu comecei a investir na bolsa de valores, né? A gente, pelo menos eu, né, busquei a segurança de uma corretora ligada a um banco, e naquela época nem pensava em comparar o preço das corretoras. Então eu pagava um custo muito alto, né? Não só para comprar e vender as ações, como uma taxa, né, que a gente tinha aí de carregamento, de manutenção. Se comparar com hoje, eu perdi muito dinheiro nessa época, né? Eu deixei de economizar um dinheiro muito grande. Então faz parte, né? Hoje a gente já tem uma outra visão do mercado, que é hoje que a gente vai trazer aí para vocês. E aí, França, você? Em termos de corretora, a primeira que eu já entrei, mas aí foi um amigo que já conversava comigo, ele já tinha passado por isso. Então, pelo menos na época, tinham valores muito interessantes. E quando eu digo na época, é mais ou menos uns
pelo menos para mim, tá? Foi uns 6 anos atrás, nessa faixa aí. E a comparação que a gente fazia principalmente era com os bancos. O quão diferente era uma taxa de corretagem, por exemplo, para você comprar ações ali, e a taxa de custódia, comparada a um banco, que normalmente é onde a gente tem conta, com alguma corretora. Então, nesse ponto, eu acho que eu já entrei com algumas ideias, algumas vantagens. E se a gente olhar também agora essa jornada aí desses últimos anos, a gente viu uma evolução muito grande. Eu acho que isso é completamente normal, é até natural, não só do mercado financeiro, mas de vários mercados. Quando você tem mais demanda, você consegue produzir mais, seja de um produto ou um serviço. A tendência é que o custo operacional ali vá se barateando, né? Então, hoje em dia mesmo, a gente vê tanto dentro da área de bancos, principalmente com os bancos digitais e até com as próprias corretoras. Tem corretoras que são, inclusive, bancos também. Nesse caso, eu acho uma competitividade saudável auxilia a gente, principalmente a gente que está do lado de cá, pagando as taxas. Então, dentro dessa linha, eu acho que eu já passei um pouquinho por isso. E hoje, a gente tem o acesso bem mais facilitado à informação, aos próprios números, às próprias taxas, quanto é o custo, sejam das taxas da corretora ou da própria bolsa. Então, quando a gente tem um pouquinho de paciência, a gente acaba se encontrando, encontrando melhores opções para a gente investir. Boa. E eu acho que você fechou de um jeito tão legal, cara, que você usou a palavra assim, tendo um pouquinho mais de paciência. E é complicado, né? Porque todo mundo que vem pra bolsa, todos que chegam até mim, o que não tem é paciência. Vem trocar ideia, vem conversar. Quer uma rentabilidade alta num curto período e investindo pouco dinheiro. Cara, é basicamente sempre a mesma história. São histórias muito parecidas. E aí quando você vai conversando com a pessoa e eu vou explicando que tem um modo também de organizar a casa para depois chegar nesse nível, talvez, né? Pelo menos, vamos dizer assim, como dizia minha mãe, lição de casa tá feita. Então se a lição de casa tá feita, aí você pode ver outra coisa para fazer. E às vezes acontece isso, a pessoa às vezes está endividada, a pessoa, mesmo que não esteja endividada, às vezes está gastando mais do que podia ali, tá sempre fechando no 0 a 0, sempre no desespero. Finalzinho do mês é o período mais sofrido, sabe? É horrível para a pessoa, porque tem gente que fecha certinho. Então, só que às vezes surge uma possibilidade, né? Surge uma propaganda, surge uma proposta, surge algum amigo que vem falando, a bolsa dá para ganhar dinheiro, assim, assado. E aquilo, falou que é ganhar dinheiro, não tem quem não se interesse. São poucas pessoas que, né, fica tranquilo a esse assunto. E não vem com muita euforia, não vem com muita... muita vontade mesmo de saber como que, né, tem aquele interesse. Então, eu acho que antes de chegar, né, nesse nível de vou pra bolsa, já quero colocar, né, quero comprar umas fracionadas, porque às vezes a pessoa tá tão apertado que ela quer ir pra bolsa, ela quer, dar um passinho um pouquinho maior que as pernas, né? Que, não tá organizando a casa, não tá ajeitando as coisas, não tá conseguindo fazer sobrar mais dinheiro, mas ele quer ir pra bolsa, porque quem quer mudar de vida, né? Agora você ouve muito isso, né? Quer mudar de vida, tem independência financeira, ser um investidor inteligente, já tem que começar a investir e tal. E o cara, ele ouvindo isso, não entende toda a lógica do negócio, né? Fala, então tem que investir. E aí pega R$100, pega R$50 e sem ter o conhecimento, metade disso que ela acaba juntando fica só em taxas e tarifas. E fazendo coisas mais simples, né? Cortando gastos básicos, às vezes já dá um resultado melhor do que querer ir direto
para uma corretora ou fazer um investimento. Vocês acham que isso faz sentido? Está muito fora de lógica? Para mim, eu acho que me ajudou muito a conseguir ter constância num valor que eu queria sempre estar investindo, sabe? E também manter como que eu posso, os meus prazeres, que eu tenho algumas coisas que eu gosto de comprar, não abro mão de um café, mas não porque eu sou viciado em café, mas é porque aqui na rotina que a gente tem, acaba sendo essencial, né? E aí depois eu vou contar outros detalhes que da nossa rotina aqui do Japão faz com que as pessoas pensem muito bem aonde e quando vai gastar. Então por isso que para mim faz muito sentido organizar algumas coisinhas. Então, dentro dessa provocação, para mim faz todo sentido. A gente conversou um pouquinho no episódio anterior aí sobre bancos digitais em geral, e é uma continuação aqui na realidade, né, desse tópico. E, por exemplo, taxas básicas que eram comuns e normais em qualquer banco que você tivesse conta há 5, 10 anos e até hoje são a taxa ali mensal, né, a sexta, que normalmente se paga por mês para manutenção da sua conta, e o valor de transferências. Tem alguns outros, mas esses são os mais comuns e os que mais a gente está em contato, né? Quando você quer fazer uma transferência para alguém ou para você mesmo, ou você quer fazer um TED, por exemplo. Então, né, com aquela provocação que a gente trouxe aí de deixar de gastar dinheiro também é ganhar dinheiro, essa é uma das vertentes. Então, só o fato de a gente estar deixando de pagar por mês uma taxa de manutenção só para ter a conta aberta, e quando a gente quer fazer uma transferência, seja para uma outra conta, seja para a corretora, para a gente aplicar inclusive em outros investimentos, a gente também deixa de gastar o TED. Isso aí a gente já está rentabilizando, sabe? É claro que é uma perspectiva um pouquinho diferente da tradicional, mas está valendo, porque se você for parar para pensar, né, esses valores, a gente normalmente traz aqui uns períodos assim, então acho que um período de 1 ano é um período considerável. Então, se você for contabilizar, né, o quanto que você gasta por mês, é um valor considerável no final do ano, tá? E tem pessoas que pagam valores mais baratos, mas outras pagam valores muito, muito caros, em troca de talvez alguns benefícios a mais, e na realidade elas nem usam tanto assim, sabe? Então eu acho que dentro dessa linha de bancos e bancos digitais e facilidade de taxas é no mínimo aí um dos começos, tá? Um dos possíveis começos para quem ainda não parou para prestar um pouquinho de atenção dessa outra forma aí de ganhar dinheiro. É legal que o Colgate trouxe aí, o Francis também, que eu tenho a minha colocação, na verdade, assim, a gente não está defendendo, né, que eu acho que já está ultrapassado essa questão do economizar no cafezinho, né, que o Colgate até trouxe aí, que é uma coisa que ele gosta, né. Eu acho que gastar em coisas que você sente prazer, na verdade não é um gasto, é um investimento, né. Você está você tá lá, foi tomar um café, mas aquilo te traz um equilíbrio, te traz te põe no centro, né, da sua vida de novo. Então esse papo do economizar no cafezinho aí para mim já está ultrapassado, e a gente traz a contrapartida disso, né, que em vez de se economizar no cafezinho, economiza na taxa do TED, né, economiza na taxa de manutenção da sua conta. Então a gente consegue mudar o foco, né, para outros pontos que a gente está gastando sem ter essa atenção, né? Então aí fica a dica aí. Além disso, dessas taxas que você consegue economizar, com as novas plataformas, novas tecnologias, você também tem acesso aos cashbacks, né? Que às vezes você está comprando o mesmo produto, só que aí talvez você compre por um aplicativo, e vamos supor que aquele produto na loja sairia por R$100, tendo o tal do cashback, que utilizando o aplicativo eles te dão um desconto e num valor de R$10, pô, já sai por 90, né? Então volta, vamos dizer assim, R$10 para você. Pô,
já é o mesmo produto, não vai mudar nada, e você utilizou aquele aplicativo para estar fazendo essa transação, já é mais vantajoso para você. Para chegar, fugindo do que a gente estava conversando, mas para chegar num outro patamar que para mim foi muito absurdo, eu pesquisando uma luminária vou até falar o aplicativo, não tem como, no Amazon, e cheguei na loja, eu olhei o mesmo, procurei o modelo igualzinho, só que aí eu vou passar mais ou menos por ienes, né? Aquela luminária, ela tava custando por volta de 30 mil. Só que aí, na hora que eu cheguei, eu já tinha visto que tinha na loja. Só que eu mostrei pra vendedora, através do aplicativo da Amazon. O que ela fez? Ela entrou no próprio celular dela, olhou no aplicativo para ver se realmente estava batendo, se eu não tinha feito nada de, né, alguma contravenção ali, se tivesse mudado alguma coisa, alterado os valores. Então ela olhou, viu que batia aquela informação, informou o gerente dela e a diferença era mais de 10 mil ienes. E aí o triste que eu falei pra minha esposa, porque assim, aqui no Japão não tem como, a maior parte da população é de idosos. E eu falei assim, olha só, cara, que maldade. A gente tendo esse conhecimento, a gente acabou economizando 10 mil. Uma pessoa que não tem esse conhecimento acaba gastando mais 10 mil. E assim, é ruim por um lado, né, pro lojista ali, que eles têm os custos fixos, mas eu tenho que pensar no meu bolso de um certo modo, né? Então pra mim, 10 mil deu pra comprar outras coisas que eu tava precisando. Então, conhecimento hoje em dia também é vantajoso para que você economize dinheiro. O cartão de ponto, aqui no Japão, quem chega fica impressionado porque às vezes você precisa de 2 carteiras. Aqui no Japão é muito forte, questão de ponto, cartão de ponto na loja. Então, dá desconto no combustível, você vai acumulando ali os pontos em diversas lojas e às vezes você consegue abastecer um tanque só com os pontos que você acumulou. Isso daí acontece no cartão de crédito, isso daí acontece em várias coisas de programa de fidelidade e que não tem custos a mais. É simplesmente o fato de você estar utilizando aquele serviço, utilizando aquele cartão. Às vezes eu e minha esposa abre mão de ir num determinado posto de gasolina para ir naquele posto porque dá ponto e eu posso utilizar os meus pontos. Às vezes eu vou num determinado restaurante pelo mesmo fato de estar podendo utilizar o cartão de ponto, né, e acumular ponto. Aí no Brasil eu não posso dizer como que está a realidade, mas o pouco que eu vejo é referente aos aplicativos de bancos digitais que já tem esses serviços. Aí quem pode estar falando melhor, né, como que se utiliza, qual é a situação, seriam vocês, que no meu caso eu não utilizo esse tipo de serviço aí. Caramba, tem bastante coisa aí. Começando pelo final, já é comum também a questão dos cashbacks. Pontos é mais cartão de crédito, tá? Agora, também já tem redes de postos de gasolina que tem o próprio aplicativo, você cadastra seu cartão e já tem cashback ali, então você pode no futuro comprar combustíveis com desconto ou em algumas lojas parceiras, tá? Então ainda é pequeno o range, mas é aquela coisa, tá começando e tem que começar de algum lugar. E para mim isso já é um grande passo, sabe? Em relação a cashback, né? Então, não necessariamente é um desconto, mas literalmente o seu dinheiro de volta, de alguma maneira. Então, o primeiro que eu conheci aqui no Brasil, ele voltava para uma conta específica e você só poderia gastar esse cashback naquelas lojas daquele grupo. Hoje em dia já tem até, por exemplo, um banco digital que você, se comprar através dele, então é muito simples, né? É o que o Kogashi estava trazendo um pouquinho antes aí. Você já ia comprar lá no site X, por exemplo, lá no Amazon. Você entra no site do banco digital, clica no link do Amazon, por exemplo, através dele, e você vai comprar o mesmo produto. Você já vai estar ganhando, se obviamente o banco te oferecer esse serviço, você vai estar ganhando cashback só porque você acessou o site através do aplicativo do banco e fica aí na faixa de 3% e 5%. Pessoal, nesse momento que a gente grava o podcast, a taxa Selic está a 2%.
os investimentos mais clássicos aí, ainda questionável que eu vou falar, mas poupança aí, ela renderia a 1,4% ao ano, tá? Porque ela é uma variação, ela é uma porcentagem da Selic. E os próprios aí CDBs, que rendem 100% do CDI, seria na faixa de 1,65% ao ano. Beleza. Que fossem dois, que você ganhasse os 2% ali, no caso, rentabilizasse os 2% das taxas Selic em uma compra, por exemplo, né, nessa faixa que a gente viu aí, você está tendo de volta o seu dinheiro aí na faixa de 3 a 5% do valor do produto, sabe? Olha do que a gente está falando em uma compra. E aqui, é claro, de novo, é uma visão um pouquinho diferente, mas você imagina que você já ia comprar o produto, é algo que você precisa ou que você quer, e você não necessariamente precisou deixar aquele dinheiro parado em um investimento por exemplo, um ano, nesse caso mais que um ano, para ter aquela mesma rentabilidade que você teria, sabe? Então, para mim, isso é uma coisa incrível, e mais uma vez, eu acho que vale bater nessa tecla, que é só pelo fato de você estar um pouquinho mais atento, você ter um pouquinho mais de paciência, de pesquisar as coisas. E, para mim, né, agora fazendo já um paralelo com algumas coisas que foram ditas, é uma beleza muito grande. Quando a gente faz esse tipo de análise e a gente passa a viver isso, o que a gente ganha de benefício né, que nem como trouxeram aí a questão de economizar no cafezinho. Então a questão é a seguinte: imagina que o café é uma coisa importante para você, uma coisa que você gosta, você toma, você se sente bem. Você não precisa economizar nele necessariamente só porque existe alguém ou um guru ou uma ideologia que fala que você ganharia muito dinheiro economizando naquilo. A proposta que a gente está trazendo aqui é você deixar de gastar com o que não faz sentido para você gastar com aquilo que você precisa ou mesmo aquilo que você quer, sabe? É você abrir espaço para aquilo que te acrescenta valor, para aquilo que te faz sentir bem, sabe? Então esse é o fundamento todo aqui, porque a gente fala de dinheiro sim, mas a gente quer algo muito além do dinheiro, a gente quer as experiências que a gente pode viver com essas ideias e com essas economias, né? O Kogashi trouxe aí também uma questão interessante, né? Por exemplo, da economia da luminária. E a gente olha assim, não tem jeito, cara. A gente está olhando, normalmente, primeiramente, a gente olha do nosso lado, do lado do comprador, do lado do eu economizar, né? O que eu posso comprar com aquilo, o que eu posso, né, guardar com aquela economia que eu vou fazendo. E a gente entende também que tem um desafio para o lado do vendedor, para o lado do cara que tem uma loja, que ele tem os aluguéis, os custos dali, dos funcionários. Eu já estive desse lado, então, só um parênteses rápido. Aqui eu trabalhava num provedor de internet e a gente não trabalhava com fibra ótica ainda, então começaram a chegar aqui na cidade outros provedores com fibra ótica. Então ninguém estava falando que o jeito que a gente trabalhava era ruim ou não, mas eles chegaram com uma tecnologia nova e a gente teve que se adaptar, sabe? E essa tecnologia de fibra ótica consegue entregar muito mais velocidade, com muito mais qualidade, por um preço menor para os clientes. Então, o cliente está procurando o quê? Ele quer sempre, e eu me incluo nisso, o melhor serviço, o melhor produto, pelo menor preço, sabe? Nem sempre você encontra na proporção que você quer, mas tem muitas vezes que você tem um bom custo-benefício. E aí eu trago mais uma reflexão, que eu já vi ela de algumas maneiras e que eu acho ela muito profunda e muito importante, né? Você não muda uma coisa que você não gosta ou que é ruim, ou que mesmo que já não faz sentido hoje, lutando contra ela. Você cria um novo modelo de realidade que torna o modelo anterior obsoleto, tá? E quando eu falo isso aqui, de novo, é com muito carinho, porque eu já estive nos dois lados, do lado do comprador e do lado do vendedor, sabe? Então, a revolução dos bancos digitais está trazendo isso. Ninguém está querendo aqui apontando, falando que o banco físico é ruim, que não te dá segurança, que não vale a pena pagar. Só que eles estão trazendo um formato completamente diferente, um novo modelo, né, de transações que está fazendo ficar obsoleto esse modelo anterior de custos, tá? Não só de custos, mas de serviços. Nesse momento que a gente está gravando, já tem uma tecnologia que já vai chegar no Brasil, que você vai conseguir transferir de bancos para outros bancos durante o fim de semana, fora do horário comercial. Isso era uma coisa que era até meio difícil de imaginar que aconteceria e já chegou, e agora ela está em fase de implementação. Então é isso, né? A gente está aqui tentando acompanhar,
na medida do possível, esses novos modelos de realidade de mercado financeiro em geral, né? Questão dos bancos, questão dos investimentos, e acompanhar ele, e encontrando a vantagem para a gente, e encontrando a vantagem também para eles, né? Então é aquela coisa, a empresa que eu trabalhava de internet se reinventou, e agora ela também está fazendo parte dessa revolução. Então no começo, realmente, pode ser complicado, pode ter um pouco mais de resistência, mas aí faz parte do crescimento e da evolução, sabe? Então acho que eu queria trazer essa reflexão aí. Sempre bem posta a sua reflexão, né, cara? Sempre faz a gente ficar, tipo assim, nossa, que a cabeça explode, né? Não, é muito legal, assim, né, cara? Só pra, na minha visão, assim, o banco que eu trabalho hoje, ele me dá um cashback independente de onde eu compre. É só usar o cartão de débito dele, eles me dão 1% de volta. Então você pode até falar, né, em questão, você gastou R$100 no débito, ele vai me dar R$1, é pouco. Mas porcentualmente não é, né? O França até trouxe aí quanto está rentabilizando a poupança por ano, né? Então, em cada operação ele me dá 1% de cashback e é em dinheiro, né? Não é em pontos, nada. Ele fica ali numa área lá do meu aplicativo, que a hora que eu quiser eu resgato ele em dinheiro, né? Então isso é um dos pontos aí que já acontece. E a outra que eu nem tava na pauta aqui, mas o França trouxe, né? A questão do ter que se adaptar de internet. É uma coisa que eu sempre acompanho, não sei, e fica a dica aí para vocês. Por exemplo, eu tenho minha linha telefônica numa operadora e eu não tenho a intenção de sair dela. Mas o que eu faço a cada 6 meses? Eu ligo lá e peço para falar com a fidelização. Para vocês terem uma ideia aqui, ó, na minha última ligação, a atendente me deu 30% de desconto no valor que eu já pagava. Que eu pagava legal, que eu contratei ela já sabendo que é aquele valor, entendeu? Mas por estar atento a esses detalhes, eu consegui recentemente aí 30% de desconto do que eu já pagava, num preço que eu já achava bom. Então é uma dica aí para vocês também. Cara, é muito legal, tipo, às vezes a gente na busca por rentabilidade, a gente fica meio cego achando que aquele lá é o único caminho, porque é só o que praticamente é o que nos oferecem, né? E com esse negócio do marketing, eles fazem com que a sua rentabilidade naquele determinado produto, naquela determinada estratégia, é exorbitante. E é naquilo que a gente foca. Mas nesse bate-papo, nessa conversa que a gente está falando, não tem nada super complexo, não tem nada muito difícil. Simplesmente é ir atrás de conhecimento, se adaptar às novas tecnologias, ficar atento. Eu acho que assim, é isso, estar presente, estar atento. O exemplo que a gente estava discutindo, a gente estava conversando, foi da questão da pessoa que está atenta para uma pessoa que simplesmente aceita qualquer coisa que é oferecido para ela e já vai entrando no mercado com plataforma mais cara, na corretora que aquele cara opera porque ele está indicando e é o cara que ele gosta, é o cara que ele acompanha no YouTube. E quando vai ver, às vezes o cara que simplesmente está guardando o dinheiro dele de um modo conservador, num período... A gente não está nem fazendo um período muito longo, tá? É um período curto, de 1 ano. O cara, às vezes, ele tem mais resultado do que aquele que foi em busca de uma rentabilidade maior, que foi mais audacioso, que foi mais arrojado e que, no final das contas, foi vendido para ele que ele teria um lucro muito maior. Eu já ouvi isso, eu já caí nisso, tá? Porque eu já comprei curso para conhecer a determinada tal estratégia e no final das contas, se eu entrasse na estatística da galera que desiste em menos de 1 ano, eu teria ficado num prejuízo enorme. X a questão é que também existe a parte da persistência para quem é um pouquinho mais arrojado.
Já no caso de quem não é tão arrojado, ele não tem que persistir em praticamente nada, é simplesmente ele tá atento nas oportunidades e tirar proveito disso. E não tá errado, tá certíssimo. É que nem o França falou, né, que tem que estar se adaptando, né, as empresas têm que estar melhorando porque o cliente ele busca o melhor serviço pelo menor preço. Depois você vai ter que cortar aqui, França. Mas o ovo tá passando lá na casa do Otto. Ai, caramba. Não, mas aí, Otto, já entra aqui e conta a história do ovo, mano. Porque senão ninguém vai entender nada. Não, na verdade quem tem que contar é o França, né, cara? Que a gente tava falando do ovo aí, acabou passando o carro do ovo aqui. Eu não vou nem cortar, cara, é que ficou muito bom isso aí, ficou uma chamada pro ovo. E uma das reflexões, né, que trouxe a gente falar disso, a gente tava conversando como nas coisas mais rotineiras da vida. A gente, por exemplo, aqui em casa, a gente costuma comer bastante ovos. E eu tava comentando que eu vi no mercado a possibilidade, normalmente a gente comprava aqui a R$10 a cartela, e eu vi a possibilidade de comprar no mercado uma caixa fechada com 12 a R$8 a cartela. Eu compraria um volume maior, né? Seria praticamente uma certa forma de atacado, e eu teria um desconto ali de 20%. E nessa reflexão eu estava pensando que é uma forma de rentabilização, sabe? Esse desconto que eu tive, e eu fiquei pensando que se eu colocasse, por exemplo, esse dinheiro que eu gastaria, R$10 a cartela, 12 cartelas, que é o que vem numa caixa, R$120 lá na famosa poupança, no CDB ali, eu não ia rentabilizar 20% em nem um ano e nem 2, nem 3 anos. Demoraria uns bons anos aí para chegar nesse valor, sabe? E ali eu comprei algo que eu já iria comprar mesmo, não necessariamente precisei deixar o dinheiro parado, e eu já embolsei esse dinheiro, sabe? De novo, é uma forma um pouquinho diferente de se ver, mas é o dinheiro a mais que vai ter na sua conta, sabe? Cara, muito bom. Na verdade, assim, só para vocês entenderem um pouquinho, assim, a gente não chega aqui e fala aqui dá na telha, né? A gente conversa antes, né? Traz alguns temas. Esse do ovo foi um tema que o França trouxe, né? Mas a gente não tinha nem falado em valor, né? Agora que ele está falando o valor, só para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo eu pago 25% a mais. Então olha só, cara, a diferença de preço entre Rio de Janeiro e São Paulo, né, cara? Eu não sei se aqui em São Paulo as galinhas são todas melhores. A brincadeira que todo mundo tá fazendo hoje, né? Se a galinha come arroz, né, cara? Então tá mais caro. Galera, eu acho que assim, o bacana é que são coisas do nosso cotidiano. São coisas que todo mundo pode fazer. Dá um pouquinho mais de trabalho, às vezes, de ter que olhar qual é o mercado que tá com uma promoção e qual é o outro que né, no dia tal tem uma promoção melhor. Dá um pouquinho. É claro que também não adianta você sair de uma região que você mora para ir lá do outro lado, onde você mora, para pegar a promoção, porque o seu gasto para essa locomoção às vezes não compensa. Mas se é um negócio que um mercado da esquina e o outro mercado da esquina está num preço melhor, ou pagando com esse aplicativo, ou pagando no dinheiro vivo, você tem um tal do cashback que volta dinheiro para você. É questão de também aceitar a tecnologia. Eu acho que também tem um pouquinho disso daí, sabe? De, putz, mas é novo, será que vai? Tudo, né? Cartão de crédito também já passou por isso. O cheque, né? Cheque eu acho que, cara, eu nem sei mais se alguém usa cheque, né? O cartão ainda se usa, mas agora cada vez menos vai ficar em uso, porque com esse negócio de aplicativo, transferência de aplicativo por aplicativo, aqui no Japão simplesmente a pessoa abre, aí no Brasil provavelmente também tem, mas aqui eu tô vendo cada vez mais, tá mais recorrente, abre o aplicativo, tem o código de barra, é descontado do próprio celular da pessoa, a pessoa já não tá andando mais com carteira, então tá tudo ali na mão, só que vai ter que aceitar.
Falando em cheque, na verdade, assim, que eu vejo muito isso, né? Na empresa que eu trabalho lá, a gente paga uma tarifa grande, e aí a gerente justificou, mas vocês têm tantos talões de cheque por mês. Cara, a gente nunca usou cheque para pagar nada lá na empresa. Então, você paga por um serviço que você não usa, né? E a questão da carteira, é até engraçado que o Kogai tá falando isso, que ontem estava falando com meu filho e quando eu falei que eu não andava mais com carteira, eles ficaram assustados. Mas a grande realidade é essa, hoje eu só ando com a minha carteira de habilitação, cara. Eu não preciso mais andar com carteira, cartão, nada, né? Você acaba ficando tudo no celular, no aplicativo, cara. É muito mais fácil, né? E o celular a gente sempre tá com ele na mão. Então, eu queria voltar um pouquinho só no que a gente estava falando antes. O que vocês falaram é muito verdade. Tem países que isso já é muito mais comum. Tem um conceito que se fala um pouco hoje em dia, que são as cashless societies, né? Sociedades sem dinheiro, no sentido maior de dinheiro físico. Então, cada vez mais é comum. Tem locais que nem aceitam mais, se você for pagar com dinheiro físico. Tem cidades como, por exemplo, Londres, que para você andar de ônibus, trem, metrô, você tem que estar com cartão. É um cartão unificado, mas não adianta você querer pagar direto. Por exemplo, você quer entrar no ônibus e pagar diretamente para o motorista, você não tem como entrar mais, né? Enfim, isso aí é um outro tópico, mas, né, faz um... Não, mas faz total sentido, cara, é muito legal isso daí. Sim, e quando a gente traz essas coisas também, a gente já tá nesse caminho de se adaptar. O Ota tá falando que ele já tá vivendo isso de alguma maneira, né? O Kogachi trouxe aí lá no Japão, onde a pessoa anda praticamente só com o celular, sabe? E uma reflexão também que eu queria trazer dentro dessa linha é da gente conversar, né? Quando a gente fala aqui, pelo menos nós três, a gente sempre fala com muita tranquilidade. Não quer dizer que a gente vai demonizar ninguém, ou a loja, ou o serviço. E muitas vezes uma conversa pode ajudar a pessoa que está no processo de transição a ter mais clareza de que aquela coisa está acontecendo. Então é o exemplo do Kogachi chegar na loja e mostrar que, olha só, online, eu sei que é uma outra loja, eu entendo que eles não têm o custo que talvez vocês tenham, tá por esse valor. Então talvez eles lá dentro vão conseguir conversar de talvez diminuir a margem deles para conseguir manter o Kogachi como cliente. Ou não, eles vão falar, olha, infelizmente eu não tenho como abaixar o preço, mas eles têm agora, né, mais um gatilho aí para eles começarem a buscar opções, buscar possibilidades. Nessa transição que eu trouxe, né, por exemplo, a gente ainda não ter fibra óptica na época e outros provedores já estarem trazendo, vários clientes nossos chegaram e falaram, olha, a gente gosta do serviço de vocês, estão me oferecendo um serviço aqui, que é fibra, mais velocidade, menor preço, mas a gente quer continuar com vocês. O que a gente poderia fazer? Né? O próprio Ota fala que com alguma frequência ali, ele liga lá para a operadora dele. Então é isso, então essa conversa cliente-serviço, e aí beleza, pode ser na loja, no mercado, ou na corretora, ou no banco, sabe? É muito importante para a gente perceber o que está acontecendo. Então isso ajudava a gente a perceber, pô, a galera já está querendo migrar para fibra, a gente não tem ainda, o que a gente pode fazer agora? Quando eu fui encerrar minha conta no banco, eu não tive nem a abertura para falar o porquê que eu estava encerrando. A gerente que estava fechando minha conta, ela fechou a cara quando eu disse que queria encerrar. Ela não perguntou o porquê. Ela começou a trazer os produtos que eu já não usava mais, falava que era o mais barato que eu poderia pagar. E quando eu vi, ela foi imprimir o documento e ela colocou que eu estava desempregado, que eu estava encerrando a conta porque eu estava desempregado. Né? Qual é a reação? Normalmente, a gente vai lá e que história é essa, né? Por que você está falando que eu estou desempregado? Por que você está colocando isso aí? Você não me perguntou, você não quer saber a justificativa, né? A gente quer se justificar, a gente tem muito isso dentro da gente. Só que naquele momento, aí é muito pessoal isso, né? Eu acabei me silenciando. Eu fiquei, pô, ela assumiu esse monte de coisa, ela não quis me ouvir. E eu resolvi ficar quieto. Mas o que eu quero trazer é o seguinte: imagina se ela fosse mais aberta, ou eu tivesse ficado confortável em falar e trazer isso para ela. Olha só, eu estou migrando para um banco digital, tá?
Eu nunca tive problema, isso eu até falei, eu nunca tive problema com o banco aqui. Tudo que eu precisava era me atendido da melhor maneira que era possível, mas eu tô indo porque tá me facilitando. Eu vou deixar de gastar, eu vou ter menos burocracia para resolver as coisas. E eu penso isso, ela trazendo para o gerente dela, sabe? Para eles estarem mais atentos a isso. Enfim, isso aqui acho que eu acabei pensando, né, enquanto a gente estava conversando, então eu acho importante essas reflexões, essa questão da adaptação, a questão da gente procurar o que é melhor para a gente. Tá? Então eu acho que quando a gente segue nessa linha, vem muita coisa boa. Tá? A gente vem, de novo, a busca da evolução do nosso redor, das empresas, mas também da evolução da gente como pessoa. Né? A gente estava trocando uma ideia um pouquinho antes de começar sobre alguns números que o Gatti queria trazer aí para a gente, né? Só alguns números, uma breve análise do que dá para conseguir quando a gente vai ajustando esses pequenos custos que a gente acaba deixando de fazer. Quando o França fala dessa evolução toda, eu acho que isso faz parte, você tá presente, observar, porque às vezes na euforia e na empolgação a gente abraça a primeira coisa que acabam nos oferecendo. E nesse processo, quando você se dá um tempo para digerir, para analisar e estudar, que tudo isso daqui é um processo. Você vai ter que estudar o aplicativo, você vai ter que estudar o que é tal do investimento, para não cair nessa euforia e aceitar tudo que vão te dando, porque vão te dar qualquer coisa, né? Vão te falar que é o melhor, vão te falar que é ali que você ganha mais dinheiro, e aqui a gente está mostrando, de um certo modo, que você acaba tradando, para quem, né, já está habituado a ouvir o podcast, já sabe o que é o termo. Então você está realizando algumas operações e está ganhando dinheiro, mas com coisas do dia a dia, produtos do dia a dia, como o ovo, que o França falou. Agora, quando você vai para essa área do mercado financeiro, você tem várias armadilhas, vou dizer desse modo, principalmente para quem entra com muita euforia. Então, trazendo exemplos práticos e reais nossos, quando eu entrei, o Otto também acabou até falando disso, na corretora a gente não tem um conhecimento, ou vai por uma indicação, ou vai a alguma coisa atrelado a algo que te dá uma confiança. No meu caso, eu acabei entrando numa corretora que era atrelada a um banco. Na época eu pagava R$40 por corretagem, transação que eu fazia ali nas ações. Era esse valor que eu pagava de corretagem, R$40. Atualizado hoje, você pagaria nessa mesma corretora R$20. No caso, se você não fizer nenhum tipo de movimentação, você ainda tem o valor da custódia, R$14,99. Se você ainda mantém o seu banco comum, né, o banco físico, o TED, a gente pegou ali mais ou menos umas taxas padrões, nem a mais cara nem a mais barata, R$10,50, uma manutenção de R$12. Se você é uma pessoa que tem o costume de fazer alguma transação no caixa 24 horas e não tem um pacote, você vai ser cobrado, tarifado R$6,50. E aí, como você é uma pessoa que está vindo muito na euforia, que nem eu falei, às vezes não tem o conhecimento necessário e te falam que a determinada plataforma é a melhor plataforma para você estar no mercado financeiro, e você fala, putz, se eu quero ter resultado no mercado financeiro, mesmo você não tendo muito conhecimento, você vai e já contrata essa plataforma. A gente fez uma média de que numa faixa de algumas corretoras de R$130 essa plataforma. Eu cheguei a alguns momentos, fora de promoções, a pagar mais de 180. Eu cheguei a pagar, eu acho que R$200 em épocas que não tinha promoção em nenhuma corretora, porque às vezes você pega uma promoção, essa plataforma fica de graça mais 3 meses, ou então se você fizer uma corretagem muito alta também fica de graça. Então às vezes, dependendo da corretora, você tem algumas vantagens, mas vamos colocar 130, que é um caso de uma corretora que não tá dando nenhuma promoção, ou que você tem que fazer uma quantidade de corretagem absurda. Então 130. E aí tudo isso você tá, né, entrou na tal corretora, investiu na plataforma, e aí você vai para aquele estilo operacional que você tem certeza
que vai dar um resultado. A gente colocando que, pelo menos eu não conheço, o França também não conhece, o Otto não conhece, pessoalmente, né, no círculo de pessoas que está no mercado financeiro, pessoas que tiveram resultados em menos de um ano. Então, pelo menos, uma pessoa que está muito interessada em investir, colocando R$1.000 ali todo mês para investir. Então, a gente coloca essa pessoa que está pagando plataforma, está naquela corretora que tem todas essas taxas, ela vai estar gastando, no caso, R$179. É o gasto que ela teria. Em compensação, tem a outra pessoa que tá um pouco mais tranquila, um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais pé no chão, estudou as corretoras, que no caso que não tem custo de corretagem, ele migrou a conta física do banco para uma conta digital, que já não tem o TED, não tem a manutenção, ele consegue resolver tudo pelo celular, já não tem essa necessidade de estar fazendo alguns saques, algumas transações no caixa 24 horas, e dependendo do banco digital também não tem essa tarifa do caixa 24 horas. Ele está economizando então R$179 no mês. A gente fez assim, só por cima, sem contar rentabilidade de nada. Então, como a gente estava conversando, em um ano, normalmente essas pessoas não têm resultados grandes. Se tiver, tá? A gente está falando, se no máximo que fechar, é no 0 a 0, senão vai realmente fechar aquele ano no negativo. Pessoas que vão para algumas estratégias mais audaciosas, algum estilo operacional mais arrojado. Ou ele fecha no 0 a 0, ou acaba ficando no negativo. Então vamos supor que os dois fecharam no 0 a 0, o outro também está num produto bem simples, que não tem uma rentabilidade muito grande, mas só de economia, aquela pessoa que estudou um banco, estudou uma corretora, em um ano ela conseguiu investir e ter um patrimônio de R$12.000. Já o outro que está pagando todas as tarifas e está pagando a plataforma e tudo mais, ele só tem R$9.852. Então, vamos dizer assim, a pessoa que foi menos arrojada, menos audaciosa, ainda tem um patrimônio maior no valor de R$2.148. Então, às vezes querer ser muito arrojado em busca de estratégias diferenciadas, a gente às vezes acaba caindo em algumas armadilhas. Acaba pagando por serviços que não tem o conhecimento necessário, não sabe ainda nem como utilizar direito. Paga por, vamos dizer assim, serviços parecidos, mas que você é cobrado taxas e tarifas que não condiz com a sua necessidade. Então, acho que esse bate-papo traz, eu acho que assim, desde o exemplo simples do cotidiano até esse exemplo um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complexo, mais voltado para investimento mesmo, para mostrar que nas duas situações, tanto no cotidiano quanto na parte de investimentos mais complexos, de buscar rentabilidade, de buscar produtos melhores, fazendo o simples, a pessoa ainda tem um resultado melhor. Depois disso, que ela entender isso bem, aí sim dá para você buscar alguma estratégia, porque o básico você já está fazendo bem feito e realmente está tendo resultado. E isso é quando você conversa com uma pessoa que não é cega, mas ela está empolgada, ela acabou de receber aquele conteúdo, é novo para ela, então ela realmente só enxerga aquilo como possibilidade, e você tentar explicar para ela que não precisa fazer nenhuma estratégia milagrosa, simplesmente sabendo economizar de modo simples, escolhendo bons produtos, assim, no caso de bancos, serviços, e ela juntando de pouquinho, se pagando primeiro, né? Ô, França, qual foi o termo que você usou da última vez? Foi o Pague-se Primeiro? Foi o Pague-se Primeiro, mas ai, caramba. Que a gente falou de... como que fala? A reserva de emergência. Você usou um termo muito bom. Tá, o colchão de liquidez. Cara, você aprendendo tudo isso, para você fazer o seu colchão de liquidez, fica muito mais fácil. Você consegue alcançar em menos tempo, porque você
já sabe aonde não tá escapando o dinheiro. Você indo às vezes com muita euforia, você é como se tivesse um vazamento. O seu dinheiro, só que nesse caso é triste, porque é o seu dinheiro, é o seu suor, é o seu trabalho. E ele vai embora e você não vê. Então, tá atento para tudo que é oferecido hoje. E eu acho que esse bate-papo com pessoas que tá ali, ó, frente a frente, colocando skin the game, como que fala? A pele no jogo, como que é? Colocando o seu na reta. Aqui a gente fala assim, colocando o seu na reta. Aqui, na realidade, aqui os três sempre tá pondo o seu na reta. Então toda essa conversa que rola é coisa que deu certo, teoria, que deu errado. Não é prática, imaginação. É o que a gente faz. E é muito válido. Eu gosto de falar muito disso, né? Que é o walk the talk, né? Faça, né, o que você faz, não o que você fala, né? Então, e não vai achando, assim, quem tá ouvindo, não vai achando que esse bate-papo é só pra vocês, que é vantajoso só pra vocês, porque a gente quer passar alguma coisa. Não, galera, todo esse bate-papo aqui, pra mim, é super construtivo. Eu ia até falar isso, eu tava sentindo, porque pra quem acompanha a nossa rotina, sabe que já faz um bom tempo que a gente não gravava podcast. E mesmo sendo cansativa a nossa rotina, que nem hoje eu tava assim, putz, tenho podcast pra gravar e tal, e pra mim é final do dia, né? Então assim, imagina que eu tive um dia bem corrido tal, final de semana, sair pra lá, vim pra cá, e 10 horas a gente tá gravando aqui, pra mim é 10:30 da noite, então eu já tô naquela preguiça, naquele sono. Eu falei, putz, tem podcast, mas na hora que a gente começa a conversar... É começo já, né, Kogatti? Já 00:20 aí pra você. Tá começando a semana agora pra mim, então. Então vocês imaginam. Só que aí vem aquele sentimento de tipo, eu poderia estar indo pra cama, poderia estar indo pra um banho, mas na hora que a gente começa a conversar, isso daqui já não é só pra vocês. Isso daqui é pra gente, sabe? Às vezes a gente tá deixando um detalhezinho, é um produto a mais que é uma preguiça de trocar um serviço pelo outro. Aí quando a gente conversa, eu falo, não, tudo isso que a gente conversa dá resultado. E às vezes, mesmo que a preguiça bata um pouquinho, na hora que a gente conversa e bota no papel e realmente discute, um dá um exemplo, o outro dá outro exemplo, aí você fala, não, realmente é besteira eu deixar de fazer isso para fazer aquilo, é melhor eu ir para esse produto que dá resultado. E tudo isso aqui que é algo que a gente compartilha entre nós três, agora tá acessível para vocês. Então a gente não tá vendendo uma ideia para vocês, a gente tá trocando uma ideia que agrega muito para mim, agrega muito pro França, agrega muito pro Ota, e agora tem a oportunidade de estar agregando para vocês. Se vocês vão seguir, eu não sei, mas se seguir, eu tenho certeza que vai dar muito resultado. E eu acho que eu fecho por aqui. Então, vamos. Finalmente, o Ota quer trazer também alguma reflexão? Na verdade não, Francis, só pedi pra falar no começo antes de você, porque suas conclusões são sempre... Você consegue fazer um apanhado geral, né? É bem mais profundo, né, cara? Aí depois você vai falar alguma coisa e fica até assim, tipo, o que eu vou falar? Você sempre pressa, fala depois, senão ninguém vai me dar atenção. É isso aí, galera. Eu acho que esse bate-papo, como o Kogatti falou, né, vale muito pra gente também, né? Eu acho que daqui nasceu o podcast, né, que a gente conversava, tinha essas conversas aqui em off, até que um dia o Kogatti falou, cara, por que a gente não grava as nossas conversas, né? Porque tem muita gente querendo ouvir tudo isso que a gente troca aqui de informação. E foi aí que nasceu o podcast. Então acho que vale a pena aí. Quem se interessar e seguir um pouquinho aí da metodologia, acho que lá na frente a gente conversa. Com certeza. Legal. Eu acho que
né, queria trazer aí, foi muito legal. Eu sempre acho muito enriquecedor essa troca aqui. A gente sempre descobre alguma coisa do outro quando a gente está conversando aí. A gente descobriu até hoje a discrepância do ovo no Rio de Janeiro e do ovo em São Paulo. Eu acho que não tem carro do ovo do Japão. Ah, não mesmo. Mas eu vou falar um bagulho muito zoado. Não tem carro do ovo, mas tem, sabe essas maquininhas da Coca-Cola? Tipo, você coloca uma moeda, escolhe lá se quer uma Coca-Cola, uma Pepsi, sei lá. Tô falando as marcas porque é mais fácil do pessoal identificar. Aqui, no meio do mato, assim, do nada, você passa, tem uma maquininha dessa de ovo. Caraca, velho. Olha que incrível isso. Mas então, porque na real o que acontece? Deve ter algum lugar ali perto dessa maquininha que deve ter alguma avícola, alguma coisa do tipo. E aí, em vez dele tem uma parte que ele deve revender para os mercados, para alguma cooperativa, mas tem uma parte que ele faz a venda direta, como? Através das maquininhas. E, cara, super de boa, você vai lá, tá o ovo bonitinho na maquininha refrigerado, você põe a moedinha, cai a cartela, cara. Sensacional. E outra coisa, a gente vai vivendo, vai aprendendo e são modelos, né? Então a gente falou isso bastante hoje, desses novos modelos, inclusive do nosso modelo de ver aqui. Apesar da gente ter nossas particularidades, a gente acredita muito nisso que a gente trouxe hoje. Deixar de gastar também é ganhar dinheiro. A gente falou hoje de rentabilizar sem investir, né? Então o nosso modelo, é algo que a gente tem experimentado há alguns anos e que tem dado certo, tem feito a gente se sentir bem. Eu acho que é isso muito que a gente procura no fim das contas, né? Essa questão de deixar de gastar, de novo, não é só pelo número em si, mas é pelo que aquilo pode trazer pra gente, né? Então a gente fala muito aqui do que agrega valor de verdade nas nossas vidas e o que nos faz sentir bem. A gente falou de criar novos modelos de realidade, a gente não falou de ficar brigando com o antigo. A gente falou de aderir ao novo, não só porque é novo, mas porque faz sentido, porque a gente vê que existem vantagens para os dois lados, sabe? E acho que para encerrar aí, a ideia simples e poderosa é isso. O simples, bem feito, dá resultado. Pelo menos na maioria das vezes, mas nesse contexto aqui a gente já viu, já experimentou, já sentiu na pele, já comparou e dá resultado. Então é isso, galera. É assim que acho que é isso que eu queria trazer aí. Então, muito obrigado a quem acompanhou. Valeu. Nós ficamos por aqui. Não se esqueça, né, que tem as nossas mídias sociais, tem a página do Instagram, tem a página do Facebook. Se vocês quiserem deixar um direct lá, fiquem à vontade, podem estar interagindo. E toda segunda-feira tem um novo episódio. Não esqueça também de estar curtindo, classificando a gente no seu agregador de podcast. Isso vai nos ajudar muito. Obrigado, até mais. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima aí. Abraço.